pela vida e por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Louvado seja o Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Nesta noite, irmãos, eu tinha preparado, estudando na minha casa, todo dia eu faço algum estudo, né? E eu tinha estudado exatamente aonde a irmã leu, só que eu não preparei para pregar hoje. Neemias 2. Mas Deus queria falar e Deus falou, Ele é dono da palavra, né? Amém. Glorificado seja o Senhor. E nesta noite, irmão, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 7, para a nossa meditação, a partir do versículo de número 36. Glória a Deus. E nós vamos, é um pouco extenso a leitura, mas para que a gente possa entender a mensagem a qual o Senhor quer falar conosco. Amém? Deus está neste lugar ou não, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aonde você estiver, Deus está. Amém. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, né? Mas a Bíblia diz que Deus, Ele habita onde, irmãos? No templo, que é você. E aonde você está, Deus tem que estar. Se Ele está dentro de mim, está dentro de você, Deus está aonde você estiver. E Deus está aqui. E nós estamos aqui. Se nós não estivéssemos, Deus também está aqui presente, né? Mas nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E é uma coisa real, né? Além de ser invisível, muitas pessoas não entendem isso, e às vezes fica, será se é verdade, será se é mentira? Não, você tem que sentir Deus dentro de você. É a realidade, você sentir Deus dentro de você. Onde você estiver, você tem que sentir Deus na pessoa do Espírito Santo dentro de você. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que você está andando e você dá glória a Deus, até pessoas assustam. Mas por quê? Porque você sente de glorificar a Deus por algum motivo, de você sentir que Ele está em você. E você glorifica Ele. Sabe, irmãos? E as pessoas às vezes não entendem, não, eu tenho que ir para a igreja, porque lá Deus está. Não, a igreja é você, a igreja somos nós. E nós reunimos pessoas aqui em comunhão de irmãos para juntos prestar o nosso culto racional no Deus que está dentro de nós. E Deus, Ele mesmo disse na tua palavra, usando o servo Davi, Ele disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, é esse motivo que nos traz alegria, é de ver o irmão. Eu não estou vendo Deus fisicamente. Você não está vendo Deus na minha pessoa fisicamente, mas eu estou vendo Deus na sua pessoa. E você vê Deus na minha pessoa. Esse é o propósito de Deus. Jesus, como homem, 100% homem aqui na terra, Ele diz, alguns dos seus seguidores, até os apóstolos disseram, mas nós nunca vimos Deus, não sei onde está. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Nós somos o Evangelho encarnado. O Evangelho é a palavra de Deus, irmãos. É o próprio Jesus. No princípio Ele era o Verbo, e o Verbo se tornou carne e habita no meio de nós. Deus diz, não habito em templos feitos por mãos de homens. Templo físico, tijolos, paredes, outras coisas, Deus está lá porque você está, porque nós estamos. Sabe, irmãos? E essa leitura que nós vamos fazer, eu vou falar um pouquinho dentro dela. E eu vou pedir de novo uma irmã que estiver mais disponível aí, quiser fazer leitura, a partir dos 36 até os 50, irmão. Capítulo 7 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, do 36 ao 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou
E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dizei-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simeão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste águas para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muitos amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Eu creio que todos aqui já ouviram muitas mensagens desse relato, já pregaram, mas eu quero dizer uma coisa interessante. Quando Jesus ele foi convidado por esse fariseu para ir para a casa dele, para comer com ele, fazer parte daquela refeição, Jesus, ele aceitou o convite e ele foi. A cultura dos judeus, como eles recepcionavam as pessoas, aqueles mais humildes, existe aquele como este também. Ele recebeu Jesus e na recepção, como naquela época não tinha um carro, não tinha um avião, não tinha um cavalo, muitas vezes ele andava de pé, com suas sandálias, suas alparcas, e a poeira, irmãos, sujava muito os pés. E quando eles entravam em uma casa, a pessoa, aquele que estava recebendo, normalmente era um costume, era uma tradição, era a cultura deles, colocar uma bacia e colocar água para que a pessoa pudesse lavar os pés. Também, ele era recepcionado com o ósculo santo, que todos aqui sabem. E também, irmãos, muitas vezes eles despejavam, era também uma tradição, era uma cultura, o azeite na cabeça daquela pessoa que era convidada. E Jesus então, ele chega ali, não teve nada disso. Jesus chegou, sentou à mesa. E os outros que estavam ali presentes também. Todos estavam ali à mesa. Sabe o que acontece, irmão? Eu estava observando, analisando aqui o seguinte: muitas pessoas, às vezes convidam Jesus: oh Jesus, vai lá em casa, Jesus. E às vezes aceita Jesus, ele vai até certo lugar, mas aquela pessoa não tem Jesus dentro do coração. Ele não recepciona Jesus dentro dele, que é aonde Jesus quer morar, é aonde Jesus quer habitar. E esse homem, por ele ser um líder da religião,
iniciativa, ele não fez nenhum tipo de recepção cortês ao nosso mestre. Mas, vindo uma mulher pecadora, ela entra silenciosamente por detrás. O costume da gente, muitas vezes, e deles eram sentar, não tinha uma cadeira, talvez, como nós temos hoje, mas o costume era colocar os 2 pés para trás. Era também um tipo de cultura. E ele sentou e colocou os pés para trás. E aquela mulher chegando, ela começou a chorar nos pés de Jesus. E chorava, e tanta lágrima, que ela lavou os pés do Senhor Jesus. Aquilo que ele não fez, ela fez com lágrima. E quando ela está chorando ali, os pés de Jesus, ela pega o cabelo dela e enxuga os pés de Jesus. E não para de beijar os pés de Jesus. Aquilo que ele não fez foi o que Jesus relatou. E ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. E começa a derramar um vidro de um perfume muito caro, muito raro. Ungindo os pés de Jesus. Não foi a cabeça como era costume, mas ela ungia os pés de Jesus. E chorando e fazendo todo aquele processo. E aquele homem com seu coração, ele perguntando para ele mesmo, se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher, que é uma pecadora, que é uma mulher que é excluída da sociedade, que é uma mulher que é reconhecida por todos, uma prostituta. E Jesus então, sabendo o que o coração daquele homem estava pensando, e Jesus então olha para ele e fala, Simão, tinha 2 devedores, um devia muito, o outro devia pouco, mas todos os 2 não tinham com que pagar, e todos foram perdoados a sua dívida. Quem você julga que mais foi amado? E ele fez o julgamento certo. Quem mais devia? Por ela ser uma pecadora, por ela ser uma pessoa excluída da sociedade, discriminada, mas ela muito amou. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente tem esse descuido com nós mesmos? Muitas vezes durante o dia, nós passamos despercebido que Jesus habita em nós e que precisamos de ter um zelo, um cuidado. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, o Senhor é tudo para mim. E muitas vezes nós olhar para as pessoas também e ver como Jesus olhou para aquela pecadora, para aquela mulher. Não olhar com o olhar daquele homem que se dizia um cristão, que se dizia um santo, e fazer um julgamento. Quantas pessoas aqui que vêm do mundão, talvez alguns, eu era um perdido no mundo, mas Jesus me aceitou. Quantas pessoas depois chegou para mim e dizia assim, mas você fazia tanta coisa e agora quer dar um de santo? Foi para isso que Jesus veio. Ele me aceitou. Quantas pessoas estão lá no mundo das trevas, das drogas, no mundo perdido, e quando ele chega aos pés de Jesus, ele chega com amor. Ele chega, ele chora, ele derrama a sua alma perante os pés do Senhor. E uma coisa que Jesus, irmãos, não aguenta é ver uma lágrima sincera. Ele é amor. Ele é amor. E ele continua amando do mesmo jeito. Independente de quem seja a pessoa, quando o coração se arrepende diante do Senhor, ele ama.
Muitas vezes, as pessoas acham que Jesus vem buscar e vem salvar aqueles que se diz que não têm pecado, que são bons, que são direitos, que são honestos. Engano, irmãos. Todos Jesus quer. Mas Jesus sempre ele usou essa palavra. Ele é o Senhor de todos. Mas aqueles que realmente abrem o coração para receber Jesus com maior alegria. Aquele homem abriu as portas para receber Jesus porque ele era, simplesmente era, um crente. Mas não era convertido. Jesus estava dentro da sua casa ali física, mas não estava dentro dele. Sabe, irmãos, quantas vezes Jesus chega na sua casa numa pessoa bem diferente, daquela que você fala assim, não, é um mendigo, não, é um maltrapilho, sujo, rasgado, quem sabe é um ladrão, quem sabe é isso. Irmãos, ele vem assim para provar você, para nos provar se realmente ele habita dentro de nós. Ele não faz esse tipo de recepção. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas, mas eu não acredito nisso. Não acredita. Irmãos, o mesmo Deus do passado é o Deus do presente. Quantas vezes Deus vinha em figuras de quê? Só de homens, anjos. Chegava, comia, jantava, dormia, ia embora. Na pessoa de um homem. O que você faz, a um desse fizesse a ele. Então, irmãos, quantas vezes nós temos que analisar, Deus está dentro de mim ou não? Não pela aparência, irmãos, mas é pela atitude, pelo que nós fazemos. Deus sabe, todo mundo reconhece e vai saber se Deus está morando ou não está dentro de nós. É pelas nossas atitudes. A aparência, irmãos, engana demais. Engana demais. Até você mesmo. Você olhando para você, é o que você mais se engana é com você mesmo, não com os outros. Sabe, irmãos? Aquele homem acreditava assim, não, eu estou com um grande homem aqui dentro da minha casa, né? Alguns dos seus seguidores estão aqui, e outros convidados estavam ali. Mas isso não importa para Jesus. Ele quer e procura um coração humilde, um coração contrito, aquebrantado de espírito, para que ele possa morar, para que ele possa habitar. Aquele homem não teve essa atitude. Senhor, lava os pés aqui, vou trazer uma toalha, o Senhor enxugar os seus pés, eu vou ungir a cabeça do Senhor com óleo. Não, eu vou pelo menos te dar um abraço, te dar um beijo. Não fez nada disso. E Jesus então mostrou para ele. Eu cheguei aqui, você nada disso fez. Mas, pelo contrário, ela lavou os meus pés com lágrimas, ela ungiu os meus pés, não a minha cabeça, ela enxugou com seus próprios cabelos e colocou o melhor perfume. Sabe, irmão, é o que Jesus espera de nós. Não coisa cara, mas coisa sincera. Um coração quebrantado, um choro, irmãos, lágrimas de amor, de verdade. E ali, irmãos, eu sinto como o próprio mestre sentiu naquela hora. Engraçado, as pessoas sempre julgam pela aparência. Sempre as pessoas querem afastar-se das pessoas mais carentes.
mais necessitado. Sempre as pessoas querem fugir e não se aproximam delas. Isso acontece, irmãos, com todos nós, se não tivermos cuidado. Acontece, irmãos. É por isso que Jesus fala que nós precisamos nos refletir, meditar. A palavra de Deus, eu sempre falo, é um espelho que te mostra quem você é, quem eu sou. É a palavra de Deus. Ela é o espelho do cristão. Quem eu sou? A palavra vai dizer. Por quê, irmãos? Porque ela é a revelação de Deus para nossas vidas. Eu sou egoísta? Eu sou orgulhoso? Eu sou falso? Eu sou isso? Eu sou aquilo? A palavra nos instrui. Seja manso e humilde de coração. Paulo, quando ele disse, seja um imitador meu, assim como eu sou de Cristo. Paulo era para ser uma pessoa, segundo o seu conhecimento, a sua formação, mas foi uma das pessoas que, depois de Cristo, foi o maior apóstolo, pela sua humildade, pelo seu comprometimento com a verdade. A igreja de Deus, irmãos, que somos nós pessoas, ela tem que representar isso. A igreja que eu estava congregando, muitas vezes as pessoas discordam. Mas para que isso? Então, para mim não me diminui nada. Jesus também fez isso declarando a humildade, e ele ensinou isso. Não vou dizer que isso é um ponto de salvação, mas é uma prática que Jesus ensinou, exatamente falando de quê? Da humildade. Na igreja que a gente estava frequentando, na denominação, lá eles têm o costume de lavar pés na Santa Ceia. Aquilo, o esposo pode lavar a esposa, um amigo, aquele que não tem parede, aquele que está ali com os pés, às vezes você passa a mão, está cascudo, você vai lá, não tem ninguém, você vai lá, é médico, é advogado, é doutor, todo mundo faz isso naturalmente, sabe, para quebrar o orgulho, para quebrar a vaidade. Foi o que Jesus fez, para mostrar para a igreja, aprender de mim. Jesus esperou tudo isso também dos seus seguidores, mas nenhum teve atitude. Enquanto Jesus não fez o papel de um servo, tirou as suas vestes, cingiu com a toalha ali como um servo, e pegou a bacia e foi lavar o pé de todos eles, ninguém se despertou. Sabe, irmãos, assim é nós, muitas vezes. Não estou dizendo, nesse caso, cada denominação tem o seu ritual, né, de fazer, mas eu estou dizendo nesse sentido, porque muitas vezes, irmãos, eu não vou pegar no pé de chulé nem a pau. Irmãos, o que a água e o sabão não tira, eu vou te dizer muita coisa. Quem pode falar para mim? Água e sabão não tira. O orgulho não tira. Mas o resto, todo o sabão e água tira. Mas o orgulho não. Infelizmente não. Aqui, irmãos, eu não sei a posição que aquele homem, mas a lição que Jesus quis dar, para que aquele homem entendesse que, às vezes, um convite apenas para agradar uma pessoa da minha posição, ou que seja uma posição maior do que a minha, eu faço um lindo banquete, tudo vai na contramão do que Jesus ensinou. Por que às vezes nós não tomamos o exemplo da palavra de Deus, da verdade? Jesus disse assim, quando você for fazer um banquete, uma comida boa, não precisa ir lá chamar os grandes não, vai na rua, chama aqueles pequenos que não tem como fazer nada por você, não espera disso, vai lá e chama os humildes, e eles serão bem gratificados por aquilo que você está fazendo, e mais Deus. Mas o que a gente faz, irmãos? Muitas vezes, uma música que foi uns cantores, nem evangélicos não são, vocês já, todos aqui acho que já ouviram, né?
Eu acho que eu até contei isso aqui. Mas eu me emociono quando eu falo e vejo, assim, para mim aquilo dói dentro de mim. Quando ele fez um jantar e convidou Jesus. Vocês já ouviram aquele hino? Não já? Jesus fala, não, eu vou. Não pode fazer. Ele, muito simples, assou o frango, fez o frango, belezinho, esperando Jesus. E nada de Jesus chegar. Chegou uma criança, um mendigo, e pediu alguma coisa para comer. Ele, na verdade, não tinha muita coisa, só tinha um frango assado. Ele foi lá, tirou uma coxa e deu para o mendigo. Ele comeu, agradeceu e foi embora. E ele está esperando, oh meu Deus, será assim? Vai faltar uma coxa, mas tá bom. Daí a pouco bate de novo. Agora é, mas não era. Era uma criança, maltrapilha também, pedindo alguma coisa de comer e desse atenção para ela. Ele foi lá, tirou a outra coxa, deu para ela e conversou com ela. Ela saiu, agradeceu e foi embora. Aí ele ainda fica mais preocupado. Meu Deus, e agora se Jesus chegar? Quando Jesus chega, o que acontece? Pois a mesma, Jesus, o senhor não repara não, mas é porque antes do senhor chegar, veio duas pessoas aqui, me pediu, eu não tinha outra coisa para dar, eu dei as duas coxas de frango, mas é isso, o senhor não repara não? Ele falou, não, eu estou satisfeito com as duas coxas que você me deu. Sabe, irmãos? É o que eu estou falando. Jesus muitas vezes veio para provar quem somos nós. É por isso, irmãos, que de comida você não deve negar a ninguém. Pediu água? Dê. Pediu comida? Dê. Porque as duas coisas que mais, né, a gente sente é ver a pessoa com fome e com sede. Eu já passei isso. Graças a Deus que você nunca passou, né? Mas já passei. Eu faço, ó irmãos, eu tenho um rancho. O Daniel já foi lá. O que acontece? Lá tem um vizinho que eles tinha um cachorro, uma cachorra, e ele vai lá poucas vezes e cuida da cachorra. E todas as vezes que a gente vai, ela vai lá na porta, a gente dá comida. Mas ela é tão sabida, essa cachorra, que agora eu estou chegando longe, ela já está em encontrar com nós. Aí o que ela fez? Foi lá, convidou mais um, convidou outro. 8 irmãos. 8 cachorros. E aí você fica com dó. Como é que você vai dar comida para um e não vai dar para o outro? Aí a gente comprando fubá e levando, eu passo no açougue aqui, o menino do açougue aqui, ele tira para mim sacos cheios de mochiba, né? Aleluia. E eu ponho no carro e levo. Todo dia que eu vou, Maria, nós levamos. Aí quando você chega lá, está tudo esperando. Aí a gente corta e dá, vai dando todo mundo. Aí fica tudo lá. Mas sabe o que é isso, irmão? É assim, poxa, é muito triste. Às vezes você chegar lá e o bichinho já sabe. Só que ela fez a sacanagem, levar 8 a mais. Aí, mas é o tipo da coisa. Jesus diz, cuida dos animais. Não tem na palavra de Deus? Cuida, não é meu, nenhum não é meu. Mas todos estão lá no rancho. Todos estão lá. E todos têm dono perto. Mas cadê? Ela pariu lá no meio do mato, eu fui lá, busquei os filhotes, 6 filhotes, cuidando, distribuindo. Só ficou um que está lá até hoje, o filho dela, dessa cachorra. E assim, irmãos, eu acho que nós devemos ter mais. Não é só com os seres humanos, mas com tudo que a gente puder fazer, a gente deve fazer com amor. Tem hora que eu fico bravo com eles lá, mas na mesma hora eu penso na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a gente não pode agir desse jeito, né? A gente tem que agir com o coração de Jesus. Assim como ele age, nós precisamos agir. Então o que Jesus mostrou aqui, irmãos, foi exatamente isso aqui. Ele falou assim, irmão, ó, desde a hora que eu cheguei, você não fez nada. E desde a hora que eu cheguei, essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Ela não cessa de me amar. Por isso,
Eu vou dizer para você, mulher, os seus muitos pecados te foram perdoados. Vai embora em paz. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus quer que nós saiamos daqui com o coração, irmãos, cheio da presença de Deus. Você é o representante de Deus. Você é que conduz Deus dentro de você. Antes Deus andava numa arca feita por mãos de homens. Deus habitava num templo lá em Jerusalém. Mas Ele acabou tudo isso. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqueles que me adoram, me adorarão. Não aqui nesse monte, igual falou para aquela mulher, nem lá em Jerusalém, nem lá no templo, mas me adorarão em espírito e em verdade. Onde você estiver, seja um verdadeiro adorador do Senhor. E cada dia nós possamos receber do Senhor nosso Deus o perdão de nossos pecados cometidos durante o dia. Às vezes, irmãos, nós somos tão egoístas. Eu sou uma pessoa assim, não tenho nada para oferecer, nem para Deus, só tenho um coração impuro e pecador, mas mesmo assim eu ofereço para o meu Deus. Na minha casa, eu gosto sempre, oh meu Deus, ver alguém que eu não tenho nada para oferecer, eu fico tão triste, porque tem dia que você não está desprovido, mas assim, a gente tem o prazer de receber as pessoas da melhor forma possível, seja quem for, nós temos esse prazer na nossa vida de prestar o nosso melhor para Deus. O que você faz, você não faz para você, você faz para Deus. Mesmo com a ingratidão que nós às vezes recebemos, também não devemos olhar assim. Eu não sei, fulano, temos aquelas indiferenças. Todos nós, já pensou se fossem todos iguais? Tinha graça? Não tinha nem graça, né, irmão? Cada um é um único. É único. O seu DNA é único. Não é? É único. Mas Deus quer usar cada um da forma que Ele bem lhe apraz. O Espírito Santo de Deus nos usa segundo a sua vontade, o seu propósito. Agora, como instrumento de Deus, nós precisamos dar lugar para Ele fazer segundo a vontade dele. Não adianta, às vezes, como esse homem fez, convidar Jesus e não fazer aquilo que deveria ser feito. Mas Jesus, Ele está sempre batendo nas portas dos corações. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei. E cearei com ele. O que Jesus está dizendo, se você abrir o coração, eu vou estar com você todos os dias até a consumação do céu. Até naquele dia que eu vou te arrebatar desta terra e vou te colocar no céu. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entendermos isso, porque pecador todos nós somos. E ainda, quando nós não conhecíamos a Jesus, eu falo para você, essa mulher, ela foi até o último momento do seu fôlego de vida. Jesus passou por todos os momentos da cruz, no momento que ele foi chicoteado, ela estava presente, ela não abriu mão. Muitos dos seus discípulos abandonaram, para não dizer todos, mas ela estava presente. A gratidão, irmãos, gratidão. Lembra de quem você era, aonde você estava, e Jesus te foi lá e te resgatou e te trouxe para a presença dele. E é por esse motivo que nós devemos ser gratos. Todo momento da nossa vida temos que ser grato ao nosso Deus, por ter nos aceitado assim como nós éramos e como nós somos. É por isso que muitas vezes a gente medita, haverá uma grande surpresa naquele dia. A salvação, irmãos, é individual, é pessoal. Todo momento você tem que fazer essa avaliação na sua vida. Nós, estou falando na sua, mas nós, individualmente.
Muitas pessoas pensam, servir a Deus é eu pegar minha Bíblia, ir para a igreja, cantar, pregar, fazer, falar. Não, não é isso. É sua rotina, é sua vida com Deus, 24 horas. Mesmo falhando, mesmo errando, mas sempre confessando, sempre pedindo perdão e procurando acertar em todos os momentos. Sabe, irmãos? Não é fácil ser um cristão. Ser crente é fácil, mas um cristão não é fácil. Não é fácil. Jesus disse, tem que renunciar. Renunciar. E essa renúncia é isso que eu falei. É pessoal, é individual. É pessoal, individual. Você, eu, nós temos que ter o maior zelo pelo maior bem que nós temos. Qual é o maior bem que você tem? A sua salvação. Não tem nada nesse mundo. Nada que nos... Nada. Quando fala nada é nada. Não existe dinheiro, não existe nada que possa pagar, que possa querer cobrir. Não, o bem maior que você tem é a salvação da sua alma, da sua vida. É você saber, no dia que Jesus me chamar, eu vou ter a garantia e a certeza, não por mérito meu, mas pela palavra de Deus, pela afirmação que Ele me traz, que eu serei salvo e estarei com Ele para sempre. Viverei com Ele para sempre, para nunca mais eu sair da presença dEle. Porque nunca mais vai haver pecado, nunca mais vai haver demônio, nem Satanás para querer tirar o homem da presença de Deus mais. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça. É o Deus todo Criador de todas as coisas, é o nosso Deus. É esse quem nos fala hoje e que nos fala sempre. Ele é o nosso Deus. Então, irmãos, é o que Jesus fala para nós. Você é um grande pecador. Multidões de pecados. Mas uma coisa Jesus falou. Quanto maior é a sua dívida, maior é o seu amor por Ele. Vai, seus pecados estão perdoados. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos sair com essa convicção que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Tem alguma coisa para falar? Terça-feira, culto de ensino. Quarta-feira, GC na casa da irmã Cida. Sexta-feira, tarde, oração. Domingo, culto novamente. E terça-feira, a igreja volta manhã, domingo, estamos em oração. Sexta-feira, às 3 horas. Domingo pela manhã. E domingo pela manhã tem a consagração. A partir das 7h30, né? 7h30. Amém, igreja? Amém. Então tá bom. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que passamos aqui, reunido em tua presença, para louvar e bendizer o teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, que o amor e que a bondade do Senhor possa nos cobrir todos os dias da nossa vida. Ó meu Deus, abençoa a tua amada igreja, abençoa teus filhos, Senhor, perdoa todos os nossos pecados e dai-nos, Senhor, cada dia mais gratidão em nosso coração para servir ao Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, toda a liderança desta amada denominação, a qual o Senhor colocou, constituiu, para que fosse, meu Pai, escolhida para o Senhor, para conduzir vidas, meu Pai, a teus pés a cada dia. Meu Deus, abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos que estão aqui, e todos os seus familiares, meu Pai, os de perto e os de longe. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos livra de todo o embaraço desta vida, que o Senhor corta todos os laços, que o Senhor repreenda, Senhor, todas as ciladas, tudo aquilo, meu Pai, que venha tirar cada um dos teus filhos, meu Pai. Não deixe que nada venha nos afastar do teu Santo Espírito, mas que nós possamos estar sempre seguros nas mãos do Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada um de nós, levando nós, meu Pai, em segurança aos nossos lares,
e trazendo, meu Pai, cada dia a libertação para nossas vidas, que possamos servir ao Senhor com alegria, com cântico, com louvores de gratidão ao teu nome. É o que eu te peço em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a consolação do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe.